A primeira delas é uma dúvida que surgiu mais de uma vez a respeito do balanço, né? Imagino que principalmente, né, o Rafael, que eu lembro, o próprio Fernando, acho que o Sérgio também estava na aula com a contadora lá, a Lu acho que também estava, tinha uma galera que já estava lá, já tenho certeza que tirou essa dúvida, mas principalmente quem ainda não assistiu, em relação ao balanço para a empresa nova, né? Vou dar sempre uma explicação bem rápida, que a ideia não é perder muito tempo, tá bom? Porque muita coisa já está no treinamento, mas só dar uma recapitulada geral. Empresa nova, acabei de abrir a minha empresa, vou precisar do balanço? Ó, antes de falar sobre isso, qualquer empresa, seja MEI, seja ME, PP ou outros, precisa do balanço. Para fins de licitação, precisa do balanço, tá bom? Acontece que o MEI, em alguns editais, eles são isentos, alguns, outros não. Os que o edital não exigiu, não isentar o MEI, tem que apresentar. E aí, pô, minha empresa abri esse ano, qual o balanço que eu apresento? Você vai apresentar o balanço de abertura, tá bom? Balanço de abertura é o balanço, como o próprio nome já diz. Você abre a empresa, você abre um balanço basicamente sem movimento nenhum, beleza? Então, essa é a situação. Bruno, minha empresa já estava aberta desde o ano passado, porém eu não tive movimento nesse período. Eu estou voltando a ativar ela agora. Preciso do balanço do ano passado, mesmo que a empresa não tenha movimento? Precisa do balanço mesmo sem movimento, beleza? Você vai precisar fazer o balanço anual normalmente, lá no balanço vai estar como se estivesse sem movimento, ou com movimento bem pequeno ali, beleza? Mas precisa. Então, balanço é isso. Hoje à tarde o Serra fez uma live sobre balanço no YouTube, quem quiser, além do curso, claro, tem essa live que o Serra fez e tirou dúvida do pessoal lá. Então, balanço, eu acho que é isso daí, tá? Na aula da contadora lá, lembrando que o módulo que a aula foi inserida é o módulo da faixa branca, beleza? Então tá lá no módulo da faixa branca, a aula com a contadora, lá a gente fala um pouquinho mais sobre o balanço também. Se surgiu uma situação interessante, que não fica muito claro no curso, eu resolvi trazer também, que é a seguinte questão. Teve um aluno lá que ele trabalhou um tempo com uma empresa, aí ele teve que fechar a sociedade, né? Eu não lembro exatamente quem foi. Fechou a sociedade porque teve algum problema com o sócio e criou uma nova PJ, ele sozinho ou com outro sócio, sei lá. Bruno, posso pegar atestados de capacidade técnica dos serviços que eu prestei com a minha PJ, aquela que eu fechei? Nesse caso, galera, não pode, tá? São serviços, apesar de ter sido você que prestou o serviço, né? Mas você prestou com a empresa antiga, a empresa que você já fechou. A nota fiscal, todo o processo foi feito com a empresa que foi fechada, com aquele CNPJ. Então, o atestado vale somente para aquele CNPJ, ok? Apesar de serem os mesmos sócios, mas são CNPJs diferentes. Para fins de licitação, a pessoa jurídica é diferente. Não importa a pessoa física, importa a pessoa jurídica. O que você poderia pegar é o atestado profissional, aquele que é emitido em nome do profissional. Aí tudo bem, porque o próprio nome já diz, é em nome da pessoa, e não da pessoa jurídica, é em nome da pessoa física. Esse daí você poderia pegar, e a empresa, no caso, era de engenharia também. Então, os serviços prestados por aquele engenheiro lá, mesmo que a PJ tenha fechado, ele prestou o serviço, pode ser feito o atestado em nome do engenheiro, sem problema. Agora, o atestado em nome da empresa, não pode, tá bom? É sempre para o CNPJ que prestou o serviço, sempre. Então, fechei minha empresa, né? Tem um acervão lá, posso aproveitar esse acervo? Não pode, beleza? Dúvida aí que não fica clara no curso, eu resolvi trazer aqui para vocês, e é bem pertinente também. Sempre vale para a pessoa jurídica que prestou o serviço, sempre, tá bom? A não ser o da pessoa física. Outra coisa que aconteceu que é bem preocupante, isso sim vale bastante a pena a gente explicar muitas e muitas vezes, que é a questão de você adicionar um KNAI na empresa e esse KNAI obrigatoriamente tira a empresa do Simples Nacional. Então aconteceu com um aluno essa semana também, erro do contador, pelo que eu entendi na mensagem, né? O rapaz foi lá, pediu para fazer uma alteração contratual, pediu para inserir novos KNAIs na empresa, acredito que na melhor das intenções, para aumentar ali, né, a sua atuação, né, o seu ramo de atuação.
Porém, quando o contador ele vai fazer essa alteração, ele precisa antes consultar se o CNAE ele permite que a empresa seja do Simples Nacional. Tem CNAEs que você coloca lá que, obrigatoriamente, esse CNAE ele não permite o Simples, e aí se sua empresa for do Simples, quando você faz essa alteração contratual, a sua empresa obrigatoriamente sairá do Simples Nacional, e aí você vai, muito provavelmente, para a forma de tributação lucro presumido, né? Que geralmente é um pouco prejudicado em relação ao simples, frente às licitações. Então, para quem participa de licitação, na maioria dos casos, o simples é a melhor escolha, né? Na maioria dos casos. Pode ter uma situação ou outra ali, que o lucro presumido ele vai ser um pouco mais vantajoso, mas na maioria dos casos, o simples é mais vantajoso. E aí, se você sai do simples nacional, você perde aí um pouco de competitividade no seu preço, tá bom? Então, isso é uma informação bem importante. Se você for fazer alguma alteração contratual na sua empresa, assim, a gente espera que o contador vá fazer essa consulta, né? Mas alguns contadores são bisonhos ou são inexperientes. Bisonho significa inexperiente, tá? Só para quem não sabe. Então, alguns são bisonhos e outros esquecem mesmo, sei lá, e acabam que não consultam e acontece esse BO. Quando vai ver, já está feita a bosta, né? No português bem claro, e aí não tem mais como voltar atrás. Eu não sei dizer se ele fizer uma alteração contratual voltando ao que era antes, se ele consegue de novo mudar para o simples, mas aí é um rolo, até isso acontecer já foram meses e meses aí, eu não sei como que isso é feito contabilmente. Eu imagino, pela minha experiência como empreendedor, que você só pode trocar a forma de tributação uma vez por ano, se eu não me engano, tá? E aí, no momento que você sai do simples para o lucro presumido, você vai ter que ficar esse ano inteiro aí no lucro presumido, mudou o ano, você vai para o Simples Nacional. Isso aconteceu com a nossa segunda PJ, a Império, que a gente abriu para vender para o governo. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Por algum erro do contador lá, a gente perdeu o ano passado inteiro, né? Porque a nossa empresa foi para o lucro presumido. Eu não sei exatamente se foi a mesma situação, porque quem cuida da empresa é o Serra, mas foi um caso muito parecido. Se não foi igual, foi muito parecido. Então, isso, pessoal, vou fazer uma alteração contratual, lembre o contador, fala, ó, meu filho, eu quero que você inclua esses quinais aqui, mas, obviamente, eu quero que você consulte se algum desses quinais não permite o simples. Se não permitir o simples, ou você tira esse KNAI, bota um outro semelhante ou não bota nada, ou você coloca mesmo assim, mas já sabendo que você vai sair do Simples Nacional. Isso é muito importante, galera, porque muda a forma de tributação da empresa, muda todo o seu preço, tá bom? Então, sempre faça essa consulta. A não ser o MEI, né? O MEI é um pouco mais tranquilo, porque o MEI ele mesmo consegue alterar lá de boa, sem estresse nenhum. O problema é quando tem que fazer essa mudança do contrato, passar pela junta comercial, você gasta uma grana com o contador, gasta uma grana conjunta e aí vai, né? Fora toda a dor de cabeça de tempo que você vai ter que esperar. Então, informação bem importante aí. Outra situação que apareceu no grupo recebi aqui no meu Comprasnet uma mensagem de que foi convocação ignorada, alguma coisa assim. Né? Alguém mandou isso daí lá durante a semana. O que significa isso? Se você está participando de uma licitação pelo modo de disputa aberto e fechado, né? Lá no curso tem explicando o que é esse modo aí. Na última etapa desse modo de disputa, você é convocado a dar um lance final de 5 minutos ali, um tempo de 5 minutos para você dar um lance final, um lance único e sigiloso. E se você não envia esse lance aí, vai aparecer essa mensagem, convocação ignorada, tá certo? Então, vamos lá, você está participando da disputa, você lá na etapa de encerramento aleatório, você vence a disputa e você já está no seu valor mínimo. Você vai ser convocado, obviamente, para dar um lance final e fechado, mas você não é obrigado a dar esse lance. Ninguém é obrigado a dar, nem o primeiro colocado, nem o último que vai ser convocado, tá bom? Se você já está no seu valor mínimo, não tem que se falar em reduzir ainda mais. Mas se você, porventura, não estiver no seu valor mínimo, você vai ser convocado e você pode ofertar mais um lance final. Esse lance final, ninguém fica sabendo o lance do outro. Então, se eu der um lance lá, o Sérgio der o dele, a Lucimara dela, a gente só vai ficar sabendo no momento que encerra a disputa e aí abre ali
os preços de cada um, beleza? Ninguém fica sabendo. Quando você não dá o lance, vai aparecer convocação ignorada, mas aí você fica tranquilo, porque isso não é problema nenhum, tá bom? Só é problema se você perdeu o prazo de dar o lance, né? Se você não se atentou, não foi convocado e não deu lance. O que aconteceu com um aluno recentemente, uma aluna mais especificamente, lá do Rio de Janeiro, ela me ligou com o mesmo problema, até por isso que eu estou trazendo essa informação. Olha, Bruno, eu ganhei aqui a fase de lances, no encerramento aleatório aqui e tal, fiquei em primeiro, e boa. Daqui a pouco eu saí, fui dar um rolê, sei lá o que ela foi fazer, a hora que eu voltei eu já não era mais a vencedora. Aí eu expliquei para ela, né? Descobri lá que era o aberto e fechado, falei, ó, você foi convocada para dar o lance final, porque não acabou, né? Encerramento aleatório não acaba. Você foi convocado para dar o lance final e você não deu o lance final. Quem estava em segundo lugar deu um lance final e cobriu a sua oferta, né? Se você não der o lance final, você mantém o seu preço onde ele já estava, beleza? Você não é obrigado a dar. Se você não der, o seu preço ele vai manter. E aí, se o cara que estava lá em terceiro deu uma oferta que cobriu a do primeiro colocado, ele passa para primeiro colocado, e aí sim, acabou esses 5 minutos finais aí, todo mundo deu o lance, abriu lá, viu todo mundo que ganhou, aí acabou, né? A chance não tem como você ir lá e reduzir de novo, tá bom? A não ser que o pregoeiro ele reabra mais uma vez para mais uma rodada de lance final. Aí ele pode fazer isso, tá? A critério da administração pública, se o cara julgou ali que pô, ninguém reduziu nada, né? Ou a redução foi muito mínima e tal, ele quer dar mais uma oportunidade, ele pode convocar de novo a galera para dar mais uma rodada aí, dar mais 5 minutos aí para o pessoal ir lá e dar o lance de novo. Mas se ele não fizer isso, já era, né? Não tem o que fazer. Aí é sentar e chorar. Mas na aula lá, eu explico em detalhes o que é isso, tá bom? Dúvida que surgiu também, qual proposta que eu envio no momento de cadastro de proposta? Galera, tá lá no curso, né, essa informação, mas vamos só recapitular. Quando você está cadastrando a sua proposta no pregão, você tem que anexar tanto a documentação quanto a proposta, certo? Qual que é a proposta que você vai anexar naquele momento lá? A com valor final, já com seu valor mínimo, ou a com o valor que você está cadastrando no sistema? Obviamente, com o valor que você está cadastrando no sistema. Se você cadastrou no sistema direto o seu valor mínimo, aí você coloca na proposta o seu valor mínimo. Se você cadastrou lá um valor, sei lá, 3 vezes o seu valor mínimo, na proposta que você vai anexar, tem que estar 3 vezes o seu valor mínimo. É igualzinho a que você vai anexar no sistema. Tanto é que já está sendo estudado de tirar essa parada de anexar proposta, porque não faz sentido nenhum. Tá? Se eu já estou cadastrando a proposta naquele valor, por que eu vou ter que fazer uma proposta naquele valor, anexar no sistema, e depois que ocorrer a fase de lance, eu vou ter que ir lá e anexar uma nova proposta? Então, corta essa primeira etapa aí, esse primeiro anexo aí da proposta aí, e deixa só para apresentar depois, beleza? Então, já está sendo estudado, provavelmente isso vai acabar, mas por hora, está sendo dessa maneira, tá bom? Então, você não vai anexar a proposta já com seu valor mínimo, e sim com o valor que você está cadastrando lá. Prazo para sair, certidão positiva. Então, alguém perguntou lá também, coisa que também não tem no curso. Eu estava devendo impostos, fui lá na Receita, negociei meu Simples lá em 12 vezes, beleza. Posso participar de licitação assim? Pode, tranquilo. Se você está devendo imposto, é aquela velha máxima, né? Devo, não nego, pago quando puder. Mas, se você não pagar, não vai sair a CND, beleza? Agora, se você for lá e negociar com a Receita, você pode fazer isso, né? Ou com a Receita Federal, ou com a do seu estado, enfim, seja lá o imposto que você está devendo. Você vai emitir uma certidão positiva com efeito de negativa. O que é isso? A certidão positiva, ela fala, olha, esse cara aqui, essa empresa aqui, está devendo sim, mas ele já veio aqui, já negociou e já está acertando seus débitos. Então, tá tudo bem. Essa daí é válida para participar de licitação, tá certo? O que não é válido é a certidão só positiva. Essa daí não vale. Aquela que fala, ó, esse cara está devendo. Aí não adianta, tem que ser com efeito de negativa. Essa daí pode. Beleza? E quanto tempo que demora, então, para fazer essa negociação? Quanto tempo que demora entre o período de eu ir lá, eu fiz a negociação lá com o órgão público, qual for, fiz o primeiro pagamento lá da minha parcela, quanto tempo depois sai essa certidão negativa, positiva com efeito de negativa? Mais ou menos 7 dias, é o prazo que a galera pede.
Mas frequentemente sai bem antes disso daí. Então, se você está nessa situação, estou devendo imposto, já sei que minha CND não vai sair, só que tem uma licitação que eu vou participar daqui uma semana, né? Pô, corre lá, bichão, tem que correr lá, porque senão não vai dar tempo de sair a certidão positiva depois, beleza? Então, se você deixar para resolver um dia antes da licitação acontecer, você vai ficar sem certidão, aí já era. Então, conte aí que pelo menos 7 dias úteis, né? Sempre lembrando que esses prazos de órgão governamental aí tudo útil, né? Então, corre lá e acerta essa sua situação logo, tá bom? Demora mais ou menos uma semaninha. Me saio melhor no aberto e fechado. Boa noite, pessoal. O aberto e fechado é aquele sistema, né, de lances aí que é meio na sorte, né? É meio que, pô, não tem uma estratégia muito definida. Você vai lá, você vai, até tem umas pequenas estratégias que a gente ensina no curso lá, mas aí no final é meio que dá sorte. Você vai dar uma proposta final ali e torcer para que ninguém dê uma menor que a sua, porque você não vai ter como saber, né? Então, geralmente quando é aberto e fechado, para mim é ruim, porque me obriga a diminuir muito a minha margem, né? Porque ninguém quer correr o risco de dar um lance alto e ficar de fora. Então, geralmente, quando a gente participa aqui, principalmente quando é a empresa dos outros, né, com a consultoria, a gente geralmente vai no mínimo logo de cara, para não correr o risco. A não ser que a gente saiba, tem um dos nossos clientes aqui que ele é fabricante. Então, a gente já sabe que o preço mínimo dele, e quando ele passa para a gente, é o mínimo mesmo. Então, é aquele cara que, esse é meu mínimo e ponto final. Se não der para ganhar, paciência, nem adianta me perguntar, porque é o meu mínimo. Tem cliente que se você vai ser consultor, você vai ver isso daí. Tem cliente que fala, não, esse daqui é o meu mínimo. Chega na hora da licitação, o cara fica te ligando, não, pode reduzir mais milão aí, vai, taca pau, taca pau. E aí fica reduzindo, então aquele não era o valor mínimo do cara. Mas enfim, aí eu já tá, no caso dessa situação, se você tem muito preço, talvez não é o caso você dar o seu valor mínimo logo de cara, né? Porque aí, quando a gente participa com ele, por ele ser fabricante, por ele ser de um nicho bem específico, bem nichado mesmo, o segmento dele, a gente já sabe que o valor mínimo dele geralmente fica bem distante, né, do segundo colocado. Então, a gente não dá o valor mínimo. Mas, para todos os nossos outros clientes, eu já recomendo que você já taque no valor mínimo, bem próximo disso, para você não correr o risco de ficar de fora. Porque é aquilo que eu falei, uma vez que dado o valor final ali, no lance fechado, não volta mais atrás, tá certo? Então, para a administração pública, isso é bom, né? Porque obriga todos os fornecedores a jogarem logo seu valor mínimo. Mas para nós fornecedores não é tão legal assim, tá bom? E aí, Michele, se você tiver uma estratégia específica para esse tipo de pregão, quiser compartilhar, fica à vontade, tá? Mas para a gente aqui ele não é muito legal, não, porque a gente tem que realmente matar muito nossa margem, né? E é a minoria também que utiliza o aberto e fechado, a maioria é só o aberto mesmo, tá certo? Situação muito estranha, vamos lá. A empresa arrematou o certame, a pregoeira iniciou a verificação da documentação e depois disse que retornaria às 15 horas. Não informou o dia nem nada. Amanhã fará uma semana e ninguém movimentou o certame. Já foi enviado e-mail ao órgão, disseram por diversas vezes que voltariam em tal dia, mas sempre a empresa entra e não tem nada. Tá, essa situação é a seguinte. O órgão público já está errado de fazer isso daí. Tá? Você já poderia entrar com recurso depois e anular a licitação inteira. Obviamente que você não vai fazer isso se você é uma das vencedoras, né? Você não vai melar a licitação que você já ganhou. Nesse caso, não tem muito o que fazer, é ficar mandando e-mail, ligando mesmo, enchendo o saco e acompanhar todo dia. Por isso que o sistema de chat, de acompanhamento de chat, ele é bom, porque você coloca ele lá no acompanhamento lá e dá uma esquecida para ele, vai fazendo suas coisas. O dia que esse certame voltar, por exemplo, caso a gente estivesse participando junto com você, eu poderia simplesmente deixar aqui quieto, vamos embora, e o dia que ele voltar e eu for convocado, ele vai me avisar, ele vai apitar aqui e ele vai me avisar. Quem não tem esse tipo de sistema vai ter que acompanhar manualmente. Agora, por que isso é errado? Claro, eu estou me baseando aqui que essa licitação é feita pelo 10.024, o novo decreto do pregão eletrônico, né? Se ele foi feito
10.024, tem eu não lembro de cabeça, mas tem um amparo lá que diz que quando a administração pública ela vai suspender o certame, ela tem que informar exatamente hora e data, hora e dia e hora ali, que ela vai voltar, tá certo? Então tem licitação que a gente participa aqui, que isso pode acontecer, tá? Da administração precisar suspender várias e várias vezes. Às vezes eles estão realmente conferindo o produto, se atende o edital. Tem órgão público que o pregoeiro mesmo, ele não é especialista em nada, ele só entende de licitação. Ofertar um produto suspeito, ele vai ter que fazer um ofício lá para a área técnica ir lá analisar aquela proposta, então demora. Então isso pode acontecer. Agora, a administração pública, ela sempre tem que informar quando que ela volta. Então, tem pregão que a gente participa aqui que está na mesma situação, só que todo dia o pregoeiro ele entra aqui. Bom dia, senhores licitantes. Informamos que não conseguimos concluir a realização aqui da conferência, seja lá do que for. Por isso, estou suspendendo o certame e voltaremos amanhã, dia tal, horário tal. Chegou amanhã, ele volta, mesma coisa. Se não deu tempo, ele vai remarcar para outro dia, só que ele sempre fala o dia que ele volta. Quando ela não fala, você pode ir lá e pode melar a licitação inteira. Porque, ninguém é otário também de ficar, né? Fico aqui do dia inteiro acompanhando a parada, porque o bonitão lá não avisa quando que ele vai voltar. E eu tenho mais o que fazer, né? Quem é empresário não pode ficar o dia inteiro olhando para a parada. Agora, vai você perder um prazo para ver se você não vai ser desclassificado. Então, isso daí é a questão da administração pública, não chega a ser abuso de poder, não tem nada a ver, mas é mais ou menos equiparado a isso, né? A administração pública acha que é intocável e o fornecedor que se vire para ficar acompanhando. É um caso disso daí. Então, por isso que você pode fazer um recurso boladão, que você consegue sim anular o certame inteiro só por causa disso daí, beleza? Mas aí não tem muito o que fazer, aquilo que eu falei, é acompanhar mesmo e acompanhar, né? Aí, se você for interessado em melar o processo inteiro, aí vale a pena você entrar com recurso depois que você vai conseguir melar sim, tá bom? E aí eles que se virem depois para refazer o certame. Mas acontece de vez em quando, tá? Não é sempre não, mas acontece. E eu também acho que é um descaso, né? Administração pública tem cara que é folgado. Ele acha que ninguém faz nada e só ele trabalha. Mas enfim, vamos seguir aqui. Uma outra dúvida que surgiu lá, galera, é a seguinte: era um caso específico de solicitação de metro para tecido. Então, alguma aluna perguntou lá: olha, vou participar de um certame aqui e está pedindo em metro do tecido. Eu preciso apresentar o em metro em nome do fabricante ou do fornecedor que vai participar da licitação? Né? Então, uma dúvida pertinente, bem válida, e a resposta é do fabricante, tá? No caso do tecido hospitalar, que era o caso da situação lá, vai precisar, quem for o fornecedor que vai participar, apresentar o Inmetro em nome do fabricante daquele tecido. Tá certo? Por quê? Porque tecido hospitalar é aquele tecido que vai precisar ser lavado várias e várias vezes e também vai precisar passar na autoclave lá, aquelas paradas todas lá. Por isso que tem que ser um produto de qualidade. Por isso que tem que ter em metro e quem tem esse metro, quem tira é o fabricante. Beleza? A mesma coisa acontece, muito parecida, não digo que é a mesma coisa, porque não é, mas muito parecida com o IBAMA. Então vai ter licitação que você vai participar que exigem atestados, o nome técnico é certificado, é o CTF, Certificado Técnico Federal, se eu não me engano é isso, é o CTF do IBAMA, se eu não me engano é Certificado Técnico Federal do IBAMA, e quando você for participar de uma licitação que está pedindo esse documento do IBAMA, é do fabricante também, tá? Em algumas ocasiões, esse do IBAMA tem que ser também, além do fabricante, tem que ser também o do revendedor, que no caso é o fornecedor. Então, se você vende algum produto que você acha que vai ser controlado pela Anvisa, muito provavelmente você vai ter esse conhecimento, né, do que você vende, das legislações que você tem que seguir. Anvisa, Inmetro, IBAMA, né, já vai correndo atrás aí da documentação pertinente do fabricante para você não ter estresse na hora de participar da licitação, tá bom?
Outra dúvida que surge direto, e eu vou trazer aqui para vocês, vou participar de uma licitação e pede atestado. Eu preciso apresentar atestado exatamente do que está sendo licitado ou posso apresentar similar? Então, pessoal, essa é uma dúvida muito comum e a resposta é, você pode apresentar um atestado similar. Você só tem que tomar cuidado com o similar, né? Então, por exemplo, está sendo licitado lá repolho, chuchu e abobrinha. Se você chegar lá com atestado de tomate e beterraba, é um produto similar, é gênero alimentício da mesma maneira, né? Hortifruti, vegetal, etc. É um similar, não pode chegar lá você ofertar uma parada nada a ver, né? Talvez, eu entendo, eu aceitaria, mas pode ser que você encontre uma burocracia nisso daí, você apresentar, por exemplo, um atestado de enlatado, né? Pêssego, essas paradas que é enlatada lá. Isso daí, apesar de ser um gênero alimentício, é uma coisa que não estraga com tanta facilidade, igual uma batata, uma beterraba, por exemplo. Então, pode ser que o órgão público não considere como similar, beleza? Pode ser. Mas eu, se fosse pregoeiro hoje, eu aceitaria numa boa. Então, você vai ter pregoeiro que vai aceitar, tem pregoeiro que não. Mas tome, o que você precisa saber não precisa ser exatamente o mesmo produto que está lá. E aí fica só a título de curiosidade, teve uma vez que a gente arrumou uma treta aqui na Unicamp, que eles estavam licitando, era transporte, era um serviço de transporte de gênero alimentício de um campus para outro. Eles estavam mudando uma cozinha lá, sei lá que raio que era, não lembro de cabeça, fato é que era um serviço que você tinha que fornecer o caminhãozinho lá, você tinha que tirar os gêneros lá do lugar que estava, botar no caminhão, fazer o transporte, descarregar e deixar lá no novo lugar, beleza? E aí a gente participou com uma cliente aqui que ela nunca tinha feito esse tipo de situação, mas ela já tinha transportado materiais de forma geral. Aí ela arrumou alguns atestados, né? Ela arrumou atestado lá de que ela já tinha transportado livro, tinha transportado um monte de outra coisa lá, mas nada de transporte de gênero alimentício especificamente. E aí a gente falou, olha, eu acho que não vai recusar, mas a gente participou mesmo assim. Eu acho que não vai aceitar, mas a gente participou mesmo assim. E aí, dito e feito, a gente foi desclassificado, mas aí a gente arrumou uma treta, né? Por quê? Eu entendo, na minha opinião, claro que eu estou defendendo o meu ponto de vista, né? O órgão público vai defender o dele, eu vou defender o meu. No meu ponto de vista, o objeto daquela licitação é o quê? É transporte. É você transportar uma parada de um lugar para o outro. E não transporte de gênero alimentício, é transporte, beleza? O produto, se a pessoa demonstrar capacitação técnica para transportar seja o que for, beleza, ok? E aí a gente brigou nessa tecla, né? Ó, a gente é uma empresa de transportador, nós somos uma transportadora, a gente apresentou vários atestados de que a gente já transportou produto de um lado para o outro, e não seria diferente nesse pregão. Deu um rolo do cacete, o negócio ficou parado lá, suspendendo lá quase 5 meses para poder definir, nem eles sabiam exatamente o que poderia ser considerado como similar, mas foi exatamente a argumentação que a gente usou, que a lei fala que pode ser similar, e transportar um livro, transportar seja lá o que for, ia dar o mesmo trabalho que transportar as paradas lá da cozinha deles lá, e a gente falou, é completamente aceitável, porque é um serviço similar, apesar de não ser igualzinho, o objeto é transporte, pô. O objeto é transporte. No final das contas, a gente perdeu, né? Mas ficou aí uns 4, 5 meses parado, de tamanha complexidade que a situação exigiu aí, para até eles mesmos decidirem o que eles iam fazer da vida, tá bom? Mas só para vocês se situarem, que vai ter gente que vai aceitar, vai ter outros que não vão aceitar, mas que na maioria das vezes dá para comprar uma briga boa aí. SRP e não SRP, só recapitulando, já tem no curso também, mais uma dúvida que surgiu, quanto ao SRP. O que é o SRP? É o Sistema de Registro de Preço. É aquela modalidade lá, não chega a ser exatamente uma modalidade, mas é uma forma de aquisição que não obriga o governo a comprar, a contratar tudo de forma imediata. Então, ele pode fazer um registro de preço de 100 unidades, por exemplo, e pedir nessas 100 unidades ao longo do ano, tá certo? Quando o pregão ele não é SRP, você vai ter que entregar toda a quantidade que está sendo licitada e na quantidade máxima. Então, se você licitou e ganhou lá 100 unidades de determinada coisa, você já saiba que
quando terminar aquela licitação, quando homologar o processo, você assinar o contrato, você já vai ter que entregar de forma imediata as 100 unidades lá, seja do que for. Beleza? E aí uma dúvida que surgiu, quanto tempo dura essa ata de registro de preço? Por quanto tempo eu tenho que manter o meu preço lá registrado? E a resposta é que depende, né? Não existe um tempo